lógico, líder do campeonato, não poderia ser de outra maneira. A gente vai, na quinta-feira, mostrar esses dois times cariocas que se enfrentaram hoje no Newton Santos, lógico, em partidas diferentes, em competições diferentes. Strongest e Fluminense, Strongest da Bolívia, time de La Paz, recebendo o Fluminense na Copa Libertadores, quinta-feira, 19 horas, jogo exclusivo aqui na ESPN. Só aqui na ESPN você vai ver o time do Fernando Diniz, que está tranquilaço na Copa Libertadores, ao contrário do Botafogo na Sul-Americana. O Botafogo que já recebeu, né, a LDU em casa, não venceu, foi 0-0, ainda vai jogar fora. Mas antes, na sequência desse jogo do Fluminense, vai enfrentar o César Valerro fora de casa. Quer dizer, também não é uma parada das mais simples, mas para chegar com alguma possibilidade de almejar a classificação, ou mesmo a segunda colocação, para chegar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, precisa, de qualquer maneira, de pontos contra o César Valerro. Vamos voltar para o Fluminense. Fernando Diniz, bravo, louco da vida, deu... Aí o Diniz admitindo que o maior responsável por esse resultado negativo foi ele. É raro da gente ver esse tipo de confissão de um treinador. Mas ele está fazendo o que é dele, né? Em relação à proteção do elenco, ele procura extrair o máximo dos jogadores. Eu só discordo que foi meu, mas e os méritos do Botafogo? O Botafogo teve muitos méritos hoje. O Botafogo soube, como a Mari falou, soube interpretar o jogo, soube a hora de defender, a hora de atacar, a hora de pressionar. No segundo tempo, o Botafogo pressionou o Fluminense não conseguiu jogar. Né? Mesmo no primeiro tempo, o Fluminense teve 60 e pouco por cento de bola, de posse de bola, teve 2 chutes ao gol e o Botafogo teve 8. Então tem algumas coisas que precisam ser. Até brinquei com a Mari antes, né? Falei, o Sampaoli colocou o Fernando em dificuldade, porque o Sampaoli mostrou para o Brasil. Alguns outros times já tinham colocado, mas o Sampaoli mostrou para o Brasil determinadas situações que até então o Fluminense não tinha sido provocado. Marcar a saída daquela forma como foi. O River, até citei no jogo, no F90, o River, nos primeiros 15, 20 minutos, o River fez isso. Depois do primeiro gol que o Keno marcou, né? Acho que o Keno criou a jogada, aí a porta se abriu. Mas o Sampaoli mostrou como pode ser feito. E o Fluminense não conseguiu sair. A Mari... Depois eu vou fazer o comentário dela, né, que a gente estava conversando sobre isso. E o Fernando precisa entender isso. Acho que faz parte da profissão dele, do jeito que ele é, de comprar briga para os seus jogadores. Mas hoje teve méritos do Botafogo também. Tem esse aspecto, né, Bueno, estratégico, mas também o físico. O Diniz, historicamente, repete os seus times, os seus jogadores. Ele raramente mescla o time, poupa jogadores, e a gente já começa a ver casos de jogadores fora de combate. O Alexander, o Marcelo, hoje o Felipe Melo saiu machucado, ali a perna dele deu uma travada. O Keno está machucado. Quer dizer, tem muita temporada pela frente e o Fluminense começa a perder peças super importantes. É uma característica do time do Diniz, né? Sempre foi assim no comando, o que eu acho que é uma coisa positiva. A repetição, isso gera entrosamento. Para o tipo de jogo que o Diniz gosta de fazer, a repetição é algo importante. Só que o Botafogo hoje foi superior. Os números são cavalares. São 21 finalizações. O Botafogo deu 21 finalizações. O Fluminense deu 3. O Fluminense não acertou o gol do Botafogo. Foi 7-0 em finalizações certas. Então, se tinha um time que para merecer a vitória, era o Botafogo. Num jogo bem diferente do que foi contra o Flamengo do Sampaoli. Porque o Botafogo teve só 34% de posse de bola. É o time mais cirúrgico do Brasil. Sim. É o time mais matreiro, mais certeiro. O Botafogo, em quase todas, a Mari destacou, né? Vocês estão feito o jogo contra o Corinthians. Ele é um time que não precisa da bola e ele gera situações. Com velocidade, é um time que tem transição rápida. O Tiquinho continua sendo destaque. Mesmo no lance do gol com a falha do Fábio, o Tiquinho que foi lá brigar a bola para permitir ao Cuesta fazer o gol sentado. A gente está destacando já há muito tempo não só o goleiro, o Lucas Perry, mas a zaga do Botafogo, o Adrielson e o Cuesta. O Cuesta hoje resolveu na frente. Mas estão muito firmes, muito sólidos, porque para você ficar sofrendo, né? Hoje está na moda falar, né? O time tem que saber sofrer. Esse time do Botafogo está mostrando que sabe sofrer, né? Ele entrega a bola para o adversário, é o tipo de jogo que o Diniz gosta. Também não acho tão necessário o Diniz pedir desculpa, perdão, tal. Ele não cometeu nenhum crime. Outra característica do Botafogo é um time meio que pilhado.
No primeiro tempo, teve 3 cartões amarelos, os 3 para jogadores do Botafogo. E o Luiz Castro tomou amarelo. A gente lembra, desde a época do estadual, no estadual, aliás, o Botafogo também venceu o Fluminense, né? Não foi um campeonato estadual brilhante do Botafogo, mas venceu o Fluminense de novo. Pelo brasileiro, não vencia, acho que há 5 anos, o Fluminense. Desde 2018, acho que não vencia o Fluminense, o clássico vovô, o Botafogo, jogando no Newton Santos. Mas o que eu quero dizer com isso? Chegou no segundo tempo, o Botafogo continuou insistindo, apertando em busca da vitória. E é impressionante a campanha. São 6 vitórias em 7 jogos. E dos 4 favoritos ao título desse campeonato, o Botafogo já ganhou de 3. Sim. Ele ganhou do Fluminense hoje, ele ganhou do Atlético Mineiro e ganhou do Flamengo. Só está faltando o Palmeiras, que o confronto esperado, né, nesse momento hoje está caminhando para ser quase que aquela final antecipada do primeiro turno, né? Sempre tem aquele jogo meio que simbólico. Na casa está ganhando de todo mundo, né? Então, nesse campo novo, campo sintético, só não venceu a RDU na Sul-Americana. Então, todos os outros jogos, impiedoso o Botafogo. Então, eu sei que o torcedor do Botafogo está muito animado. Na 12ª rodada, o jogo vai ser no Allianz, o jogo do primeiro turno, né? Então, pelo que está encaminhando, pode ser. Vamos ver se o Botafogo tem boa chance de chegar até lá, líder, para enfrentar o Palmeiras, que é o favorito ao título que falta para ele ganhar. Então, a campanha do Botafogo é absolutamente incontestável. Pelo nível dos adversários que ele tem enfrentado e meio que já tem alguns padrões, né? Engraçado, eu falei, né? O Botafogo tinha muito jogador expulso no estadual, isso prejudicou o time, né? Chegou a terminar clássico com 2 jogadores a menos. Possivelmente por ser um time muito pilhado, né? E no segundo tempo a coisa se inverteu. Foi o Fluminense que tomou 2 jogadores do Fluminense que tomaram cartão amarelo e o Fernando Diniz acabou sendo expulso. E eu vou aproveitar para falar sobre o Diniz, porque a gente está no meio de maio e daqui a pouquinho, dia 25, tem convocação da Seleção Brasileira.